Sejam bem-vindos ao projeto Visita ao Passado. Hoje mencionaremos os guerreiros samurais. Sua história toma palco durante o período feudal do Japão. O termo samurai significa aquele que serve, tendo como sua principal função, inicialmente, servir ao senhor feudal, conhecidos como daimyos. Dentro do sistema feudal, sua função seria coletar impostos dos camponeses e estabelecer a ordem. Para isso, era autorizado fazer o uso da força quando necessário, sendo os samurais os únicos não nobres autorizados a portarem armas livremente. Em troca dos seus serviços, recebiam privilégios, como terras e pagamentos em arroz, que na época era o principal alimento do Japão, sendo a medida de sacos de arroz utilizada como moeda de troca. Para ser considerado um samurai, o cidadão deveria seguir o Bushido, assim como manusear corretamente as suas armas. Para isso, treinavam o Kobudo, artes marciais para fortalecer o corpo e a mente, dominando a autodisciplina e o autocontrole através de uma gama de técnicas como o Kenjutsu, o Laijutsu e o Jojutsu. O Bushido é o código de honra dos samurais, com a sua tradução significando o caminho do guerreiro. A máxima seguida pelo Bushido seria de que a vida é limitada, mas o nome e a honra podem durar para sempre. Dessa forma, os samurais prezavam pela imagem pública de sua honra e a de suas famílias, sendo estas mais importantes que a sua própria vida. Dentre as armas mais utilizadas pelos samurais, um par de espadas se destacou e tornou-se o símbolo desses guerreiros. O chamado Daisho. Seriam essas a katana e a wakizashi, duas espadas muito singulares e com funções muito diferentes, com a katana possuindo uma lâmina de 60 cm, sendo utilizada em ambientes abertos, enquanto que a wakizashi, uma espada pequena com apenas 40 cm de lâmina, seria perfeita para o combate em ambientes fechados e com pouco espaço. Apesar de serem consideradas símbolo dos samurais, essas espadas eram utilizadas como último recurso pelos guerreiros, que, durante as batalhas, costumavam combater a cavalo e utilizar o arco e flecha ou a lança como armas primárias. A partir do século VIII, iniciou-se um processo de formação da classe social dos samurais, com muitos acumulando terras e riquezas, destacando-se dentro da sociedade japonesa. Mas somente a partir do século X, os samurais passariam a ser identificados e reconhecidos oficialmente dentro da sociedade. Junto ao reconhecimento, os samurais passariam a receber funções militares, sendo atribuídos a eles o termo Bushi, que poderia significar guerreiro ou homem das armas. A partir de 1185, o Japão passaria a viver uma grande guerra civil, com muitos daimyos lutando por terras e poder, dessa forma aumentando a demanda e a importância de samurais dentro da sociedade. Essa guerra civil levaria à ascensão de Minamoto Yoritomo, um jovem nobre que viria a receber do imperador o título de Shogun, o grande comandante do exército, devido a seus feitos de guerra. Este título garantia a ele a obediência de todos os demais senhores feudais. A ascensão de Minamoto levaria à fundação do primeiro regime militar no Japão, que ficaria conhecido como Shogunato. Durante o Shogunato, a classe dos samurais recebeu ainda mais autoridade e reconhecimento social, com muitos buscando se casar com filhas de nobres para aumentar o seu status social. Dessa forma, em meados de 1600, os samurais eram reconhecidos como uma casta social, constituída de grandes famílias ricas e poderosas, com seus filhos sendo treinados para seguirem os passos de seus ancestrais e honrarem suas famílias e seus nomes. Ao longo do século XVI, uma nova guerra civil eclode no Japão, e novamente, os senhores feudais lutam para controlar o enfraquecido sistema centralizado. Durante os conflitos da chamada Sengoku Jidai, o Japão viveu anos de muita violência e, ao mesmo tempo, o auge dos samurais, que seriam fundamentais durante os conflitos. Ao fim da Batalha de Sekigahara, Tokugawa saiu vitorioso, dando início ao Shogunato Tokugawa. A nova era de paz duraria por quase 300 anos, o que causaria o declínio da casta dos samurais, na qual passariam a perder o sentido social devido à falta de demanda por guerreiros. Muitos samurais escolheram por tirar as suas vidas. Outros se tornariam ronins e passariam a trabalhar como mercenários. Em meados do século XIX, o Japão viria a sofrer com uma turbulenta crise econômica, o que levaria ao enfraquecimento da figura do imperador e do shogun. Esse enfraquecimento ocasionou o movimento conhecido como Restauração Meiji, a tentativa de implantar um novo governo no Japão e derrubar os samurais que já estavam há 7 séculos no controle do país. Com a derrota do shogunato, instaurou-se a Era Meiji,
A casta dos samurais fora banida do Japão, com muitos dos que restaram sendo mortos ou presos. Estabeleceu-se um exército nacional, seguindo os modelos ocidentais, junto à abertura dos portos e ao período de modernização do Japão. Apesar do fim desonrado dos samurais, o Bushido, seu código de honra, ainda sobrevive na sociedade japonesa, assim como muitos aspectos dos tradicionais modos de vida samurai. Hoje, no dia 24 de abril, data de publicação desse vídeo, é comemorado o Dia do Samurai, pondo em prática a máxima do Bushido, na qual a vida é passageira, mas seu legado é eterno. Para saber mais sobre a história mundial, siga o canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima!